meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Oh, tão lindo. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de chamar a atenção da igreja nessa noite, irmãos. Gostaria que você fosse ao banheiro só depois do culto. Por quê? Talvez possa ser a última mensagem que nós estaremos pregando. Talvez seria o último culto que nós estaremos aqui cultuando o Senhor nessa terra. Pode ser isso. Os sinais estão nos indicando para essas coisas. E por isso que eu gostaria que você prestasse atenção do que vai ser ministrado nessa noite. Porque quando as pessoas não prestam... Estão me chamando? Não. Quando essas pessoas muitas vezes elas estão no culto, mas ela não presta atenção no que está sendo ministrado. E depois, por ouvir alguma parte só de que ela prestou atenção, acha que a mensagem foi dentro só daquilo que ela ouviu. E a outra parte, ela não prestou atenção. Isso é a dificuldade que muitas vezes nós encontramos. Por isso que muitas vezes nós estamos batalhando para que seja a voz, o que está sendo ministrada, seja de qualidade, para que os irmãos escutem com qualidade. Mas porém os irmãos precisam prestar atenção no que está sendo ministrado. Amém? Por isso eu chamo a atenção, não fique andando, não fique conversando, aproveita o pouco tempo que a gente estamos, é muito pouco tempo de viver, de estar no culto, é muito pouco tempo. E muitas vezes viemos para a casa do Senhor e ficamos distraídos com conversa. O Pix está aqui, deu certo aí? O Pix. Aí, se você que está com o celular e quiser, estava esperando o Pix, chegou, irmãos. Chegou. Amém? Isso é uma oração forte, né? Deus abençoe vocês. Você que está aí pode estar ouvindo e mexendo no dedo, entrando na conta aí e abençoando. Irmãos, tem uns caixão aí. Tem o Zé do caixão, né? Mas nós temos o Paulo do caixão. O Paulo tem uns caixão aí, ele fez um propósito aí de vender aqueles caixotes, que é muito bom e muito útil, né? O pessoal estava falando, vou comprar para colocar sapatos dentro. Que bom, né, rapaz? Isso mesmo. Então o Paulo está com os caixão aí, o propósito de vender aqueles caixotes, a metade do valor é destinar às missões. Amém? Então compre tudo, coloque caixão no quarto, caixão no outro quarto, caixão na sala, caixão na frente, coloca caixão em tudo quanto é lugar, mas leva os caixão, né, irmão? Então tá aqui, caixão, caixote, né? Baú, aí ó, falar baú então, falar baú, não é o baú da felicidade não, mas é o baú, irmãos, falar o baú. Então o Paulo tá ali com os baús, então assim, se tem tesouro dentro eu não sei, quer falar comigo? Não. Então, os irmãos quiserem adquirir, tem uma amostra aí, não tem, Paulo? Depois você sai lá fora, monta ele e deixa ele lá, que eu tenho certeza que hoje vai 20. Mas é bom, irmãos, os baús. Amém? Então é assim, muitas vezes estamos no culto e não prestamos atenção. E de repente saímos do culto, se perguntar para alguém que foi pregado, a pessoa não sabe. Não sabe não é porque foi pregada uma palavra, porque a palavra de Deus sempre foi pregada. Não sabe é porque não prestou atenção no que estava sendo pregado. Se preocupou em conversar, se preocupou em dar atenção em outras coisas. E dentro do culto, irmãos, a gente precisamos entender, irmãos, eu só falo com meu pai aqui agora. Você quer falar comigo? Por isso que nós mudou o horário do culto. O culto acaba às 8 horas, depois das 8 a gente vai para uma pizzaria, vai para casa, corta o frango, corta a carne, faz tudo, já para ter tempo para fazer tudo, irmãos. A igreja não tem mais os cultos no sábado, até para dar liberdade para as famílias ir passear. Né? Mas percebe que tiramos os cultos do sábado para que as famílias pudessem ter tempo para estar junto, mas porém chega no domingo não vem também. É o ser humano, irmãos, não tem jeito. Eita coisinha terrível, né?
Mas é assim, não tem jeito. Mas assim, mas o dia que você estiver na igreja, preste atenção no culto e deixa Deus falar com você. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 14. Nós vamos ler os 3 primeiros versículos, irmãos. No Evangelho de João, capítulo 14. Os 3 primeiros versículos. Os irmãos que encontraram, diga amém. Diz assim: que o coração de vocês não fique angustiados ou angustiado. Vocês creem em Deus, creem também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito: vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam comigo também. Senhor, quero te louvar nessa noite. Obrigado, Deus, por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, por podermos glorificar e exaltar o Senhor. Senhor, estamos vivendo os dias finais. Possa ser o nosso último culto, Senhor. Possa ser no nosso último momento aqui na terra. Mas eu te louvo pelo Senhor nos dar a oportunidade de poder falar ainda essa palavra nessa noite. Eu quero repreender todo o mal, neutralizar tudo aquilo que não provém do Senhor. Tirar, Senhor, tudo aquilo que quer tirar a atenção dos teus filhos para ouvir com clareza aquilo que o Senhor sempre quer ministrar ao seu povo. As distrações muitas vezes nos tiram a atenção. E nesse momento eu quero pedir ao Senhor Deus, continue conosco. Em nome do Senhor Jesus, e todos digam: quem acredita que o noivo vai voltar? Quem acredita, irmãos, que o noivo vai voltar? Os louvores foram entoados, os louvores abençoados nessa noite. E ele vai voltar. No capítulo 14 aqui, nesses versículos, eu vou ler de novo para repetir para você prestar bem atenção. Porque todas as vezes, quando repetimos a mesma coisa, é para que as pessoas possam memorizar aquilo que foi falado. A questão de repetirmos é para a memorização daquilo que que está sendo repetido, amém? O versículo 1 diz assim: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creem também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhe teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Irmãos, a Bíblia foi escrita numa linguagem, para uma cultura. E tudo aquilo que foi escrito na Bíblia, as pessoas dessa cultura, que é os judeus, dentro dessa linguagem, que é o hebraico, né, e algumas partes do grego e o aramaico, eles escreveram de uma forma de algo que tinha na sua cultura, para que as pessoas pudessem entender o que estava acontecendo. Porque não adianta você falar de uma coisa, de algo que você não entende, então vai gerar uma dúvida. Então, como que a Bíblia foi escrita para aquela cultura, então ele tinha que trazer algo daquela cultura para que as pessoas pudessem entender o que estava falando. Aqui no capítulo 14, desses versículos aqui onde nós lemos, fala do noivo, que quando Jesus fala assim, que eu vou para a casa do Pai, vou preparar lugar e vou voltar. Isso está relacionado ao que, pastor? Isso está relacionado a um casamento judaico. Na cultura judaica existe um documento chamado Ketubá. O que é Ketubá? Ketubá é um contrato que, quando duas pessoas elas decidem ter um relacionamento sério, elas assinam aquele Ketubá. Ketubá é um contrato, amém? Então eles vão casar, eles
tem um momento de conhecimento entre os dois, que tem um nome também, só que eu não estou lembrando o nome dele. Eles pegam um tempo, eles vão se conhecer e eles decidem casar. Eles decidindo casar, eles pegam na mão esse documento chamado Ketubá. Ketubá é um contrato. E nesse contrato, irmãos, os dois começam a conversar, o noivo e a noiva. Eles começam a conversar e entrar em acordo o que eles concordam para o casamento ou para o relacionamento deles. Aquilo que eles decidirem, os dois decidirem, que seria bom para ambas as partes, eles escrevem neste Ketubá, eles escrevem neste documento. Eles vão colocando ali. E ao decorrer de um tempo, de tantas conversas deles, eles vão decidindo, né? Conforme eles vão se conhecendo, eles vão se decidindo e vão escrevendo ali nesse papel, que é esse documento. E essas pessoas, elas começam a ter uma direção, elas começam a ter um objetivo na vida. Eles querem agora e decidem se casar. Eles decidindo casar, eles colocam no papel tudo aquilo que vão fazer, que decidiram fazer, que concordaram fazer durante o seu relacionamento de duas pessoas, ou seja, o relacionamento de um casamento. Então tudo que está escrito ali, vai chegar um momento que vai ser selado, porque onde há uma concordância na terra, também há uma concordância no céu. É o que a Bíblia diz. Então eles batem esse papo, eles começam a conversar, eles pegam esse documento, eles começam aí a colocar tudo ali dentro daquele documento. Para quê? Para que fique bem claro aquilo que eles conversaram antes do casamento. Porque assim, muitas vezes as pessoas conversam algo antes do casamento, mas depois muda totalmente. Então, quando faz isso, as pessoas estão quebrando, irmãos, o contrato, estão quebrando aquilo que decidiram fazer juntos, amém? E eles fazem isso, eles, na sua cultura, eles pegam o Ketubá e começam a escrever, eles começam a colocar ali escrito para que as pessoas possam entender, né? E ver também, porque depois outras pessoas vão ler esse documento juntamente com eles, e vocês vão entender mais para frente. E está tudo claro, está tudo escrito, está tudo concordado, tudo bem. Passa-se um tempo, eles começam ali a ter um relacionamento, mas o relacionamento é diferente, não que nem o nosso relacionamento, né? Dessa aproximação, né? O namoro, irmãos, ele não é porque você está namorando ou está noivo que você tem que se perder no seu namoro, se perder no seu noivado. Isso é impureza diante de Deus. Parece que a nossa cultura, uma mulher virgem, um homem virgem, não tem mais valor, não tem valor para o mundo, mas para Deus você está segurando e está se guardando daquilo que Ele quer. Amém? Então é assim, as pessoas, a nossa cultura é isso, mas biblicamente não é isso. Biblicamente o namoro tem que ser santo, o noivado tem que ser santo e o casamento tem que continuar santo, amém? E essa cultura deles, ele tem isso, eles têm esse costume, né? Algo que já foi colocado para eles. O casamento daqui na nossa cultura é um contrato civil também. O que é um casamento, pastor? É um contrato assinado por duas pessoas que concordam a se relacionar juntos. Qual que é a nossa cultura? Nós, quando estamos namorando e decidimos casar com uma pessoa, para nós colocar a nossa vida como algo justa, né? Legalizar a nossa vida diante de Deus e diante dos homens, nós vamos para onde? Nós vamos para o cartório, sim ou não? E lá no cartório também existem algumas regras, né? O juiz de paz, ele pega ali e começa a falar aquilo, né? Tanto para o homem como para a mulher, né? Você promete obedecer, você promete estar com a sua esposa ou com o seu esposo na dor, na doença, na saúde, Então naquele momento, irmãos, os dois eles pegam e concordam, sim ou não? Aquela concordância ali diante do juiz de paz, que é o juiz aqui da terra, e diante da testemunha está sendo notado. E quando ele fala para nós as regras do relacionamento, as regras do casamento,
Porque todos os casamentos têm regra, tanto para o homem como para a mulher, amém? E quando o juiz ele coloca aquilo em pauta, e quando ele explica para um, explica para outro, as testemunhas estão vendo, e quando os ambos concordam com aquilo que o juiz de paz falou, o que ele fala depois? Segundo a palavra de vocês, eu vos declaro agora marido e mulher. Sim ou não? Então ali está sendo assinado também um documento, um contrato, que esse contrato na linguagem do judaísmo é ketubá, é esse documento, está tudo registrado, e ali é um contrato, amém? Amém, queridos? É um contrato, e todo contrato ele tem o seu valor, porque quando você realiza um contrato, você confirma um contrato, quando você assina um contrato, você está responsável por aquilo que está naquele contrato. E quando você quebra aquele contrato, irmãos, você pode ter danos para a sua vida, porque você quebrou um contrato que você confirmou diante dos homens e diante de Deus, aleluia. Então isso é muito sério. E esse casal de noivo, né, que é o homem e a mulher, o moço e a moça, ali na cultura judaica, eles vão se casar, eles assinam aquele documento, eles assinam o ketubá, fica tudo assinadinho conforme é necessário que aconteça, mas vai chegando o momento que acontece algo, né? Mas deixa eu voltar aqui. Quando entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, precisamos entender também que existe uma ketubá. Pastor, qual que é a nossa ketubá quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus? A Escritura Sagrada. Porque quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, nós entregamos por quê? Porque concordamos o que está escrito na palavra de Deus. E por concordar, irmãos, nós estamos também selando, dizendo: Pai, eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus, porque eu concordo o que a Bíblia diz a meu respeito e a respeito do Senhor. Então, quando você está concordando, você está fazendo uma aliança. Quando o moço e a moça, o homem e a mulher, quando eles estão casando, eles estão concordando aquele casamento, eles estão fazendo uma aliança. Então nós como servos de Deus, nós também temos uma ketubá. Nós temos um contrato com o Senhor Jesus. Porque quando nós entregamos a nossa vida para Ele, nós decidimos entregar a nossa vida para Ele. Nós estamos falando: Senhor, que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Que o Senhor tome conta da minha vida. Não vivo mais eu, mas vive o Senhor em mim. Eu não tenho mais direito para mim, mas está entendendo, irmãos? Nós estamos colocando, nós escrevemos e falamos até com palavras, e o anjo do Senhor, quem sabe, está escrevendo. Então vai bater aquela ketubá, ou vai bater aquele contrato que nós fazemos com o Senhor Jesus. Você está pegando o teu espírito aí? Diga amém. Então, como aquele casal também tem um documento que eles assinam para definir um relacionamento futuro, nós também temos um contrato que Deus deixou para o ser humano na terra, que é vivermos aquilo que a Bíblia diz, praticarmos aquilo que a Bíblia diz, andarmos naquilo que a Bíblia diz. E se nós quebrarmos aquilo que a Bíblia diz, aquilo que nós concordamos um dia, nós estamos quebrando essa tal de ketubá, nós estamos quebrando o contrato que nós concordamos um dia. Aleluia. E depois que nós concordamos com isso, não existe eu acho que é assim, eu acho que tem que ser assim, eu acho, aqui não tem axiologia nenhuma, aqui tem o que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus diz, e que você concordou um dia concordou, e outro dia depois vem no acho. Amém, querido? Não tem jeito. Depois que você assumiu a sua responsabilidade com o Senhor Jesus, você tem que cumprir com a sua responsabilidade com o Senhor Jesus Cristo. O dia que você assumiu a sua responsabilidade de estar diante do juiz de paz, assinando o contrato, assinando o ketubá, você tem uma responsabilidade com isso. E se você quebrar isso, vai causar danos para a tua vida, para a tua casa e para a tua família, porque todos os contratos quebrados geram danos para a vida das pessoas, e vocês vão entender isso. Você pode glorificar a Deus nessa noite? Se o noivo chegasse e a noiva, ou seja, a igreja precisa estar preparada. A igreja, aliás, o noivo e a noiva tinham que se preparar.
No capítulo 2, do versículo 14, diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. Quando a Bíblia está dizendo aqui, quando Jesus está dizendo na casa de meu pai tem muita morada, existe uma outra parte do relacionamento dos judeus que chama, queridos, deixa eu ver se eu encontro aqui, o nome deste é Kiddushim. Kiddushim fala de separação, é separação. Eles concordaram, bateram um contrato, escreveram no Ketubá. Agora chegou o momento do Kiddushim. Kiddushim é o que? É a separação. O noivo, eu quero que você preste atenção no que a Bíblia está dizendo aqui. O noivo e a noiva, neste momento, tem que se separar. Neste momento, os dois têm que se separar. O noivo volta para a casa do seu pai. O que Jesus disse assim? Eu vou para a casa do pai e vou preparar lugar. Na cultura deles, ele está, o noivo, ele volta para a casa do seu pai. E lá nunca fui lá, mas se Jesus permitiu, vou ainda, em nome de Jesus. Eu não acredito nisso ainda, né? Eles dizem que a casa dos pais, tem casas que tem 7 andares lá, irmãos. Porque todos os pais que o seu filho homem vai casar, ele tem que preparar uma casa, o pai ajudar o filho a preparar uma casa, né? Depois da casa preparada, é o pai que dá a ordem para o filho buscar a noiva. Então nesse tempo do Kiddushim, da separação, existe um tempo de 2 anos, de 1 a 2 anos, para que o noivo volte para vir buscar a noiva. Vai entendendo? Se você está prestando atenção, você já está pegando o que a Bíblia está dizendo. Nesse tempo do Kiddushim, são aproximadamente de 1 a 2 anos, é o tempo do noivo se organizar, é o tempo da noiva se preparar, é o tempo do noivo preparar a casa, é o tempo da noiva estar preparado para morar na casa. Nesse tempo é o tempo que o noivo está para voltar e para vir buscar a sua noiva. Preste atenção. Mas lá na cultura deles, as noivas entendem que dificilmente o noivo volta a menos de 1 ano. Então depois de 1 ano, a noiva já está entendendo que qualquer hora desse, o noivo pode vir buscar a noiva. Você está prestando atenção aqui nessa noite? Bendito seja o nome do Senhor. Não converse não, gente. Preste atenção aqui para depois vocês conversar. Amém? O noivo já perdi até o raciocínio. Então tem 2 anos, irmãos, 2 anos. Então a partir de 1 ano a noiva já está sabendo, já está entendendo que o noivo está para vir buscar a qualquer hora. Vem cá, bendito seja o nome do Senhor. Se a gente parar para isso e olhar para esse casamento judaico, você vai entender quanto tempo faz que Jesus foi para casa preparar o lugar. Que a Bíblia está dizendo: eu vou para o Pai vos preparar lugar. Quanto tempo faz isso? Quem pode responder aí? 2000 anos. 1000 anos para Deus é como se fosse e um dia é como se fosse Dá a entender que aquele que foi para a casa do Pai, que é o noivo, qualquer hora dessa está chegando para pegar a noiva. Nós estamos vivendo os últimos anos. Eles se basearam dentro dessa cultura. Essa palavra foi baseada dentro desta cultura. Quando Jesus vai, ele vai como noivo. Quem é o noivo da igreja? Jesus Cristo. Se já faz 2000 anos. A cultura diz do casamento, a cultura fala entre 1 a 2000 anos é o tempo do noivo vir para buscar a sua noiva, para levar a noiva para casa. Alguém está me escutando aqui? Preste atenção nessa noite. Bendito seja o nome do Senhor. Na cultura deles, essa cultura, esse Kiddushim é um tempo de separação. No momento que o noivo foi para casa, ele deixa a noiva se preparando, porque o noivo fala: eu estou indo para casa, eu vou preparar a casa, para quando a casa estiver preparada, o meu pai dá a ordem, eu vou vir te buscar. Mas é o tempo de você se preparar, se organizar, para não ser pego de surpresa, porque não tem o dia, o noivo não sabe o dia e o noivo também não sabe a hora. Você vai entender isso.
Aleluia. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E o noivo vai, a noiva ali fica estudando, a noiva sobre o casamento, a noiva ali fica se preparando concernente ao casamento, mas a noiva fica atenta, eu preciso estar preparado, eu não sei o dia, não sei a hora que o noivo vai vir, qualquer hora ele pode chegar, e se eu não estiver preparado, o ketubá pode ser quebrado, porque quando o noivo chega, e se a noiva estiver despreparada, desorganizada, não estiver preparada para aquele relacionamento, o noivo tem o direito de quebrar aquele ketubá, e a noiva perde a oportunidade de entrar com o noivo na casa. Aleluia. Alabashuri kamantureia sé. Meu irmão, eu estou aqui cheio de Deus para falar sobre essa noite no teu coração. Aleluia. Isso aqui não tem interpretação, isso aqui que a Bíblia diz, isso não é interpretação, querido, não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz. E ali eles começam, o noivo vai para casa. Quando Jesus diz, eu vou para casa preparar lugar, isso se refere que esse momento do Kedushim, que é a separação, o noivo vem para a sua casa e junto com seu pai, eles constroem uma casa em cima, né, para morar. O pai ajuda o filho a construir esta casa. A casa estando construída, não é o filho que já pega e sai para buscar a noiva. Na cultura, o filho, porque o pai está ajudando o filho preparar a casa, é o pai do noivo que fala para o noivo, filho, vai agora buscar a noiva, a casa está preparada, vai buscar ela e traga para que vocês possam morar junto na sua casa. Você está entendendo nisso? Você está entendendo isso nessa noite? É por isso que a Bíblia diz que o filho não sabe a hora, porque a ordem de mandar ir não é um noivo que vai, a ordem de mandar ir é o pai que está dizendo, é o pai que está liberando, é o pai que vai falar para o filho, filho, vai buscar a noiva, a casa já está preparada, eu estou dando a ordem, vai em busca, e busca a sua noiva para morar na casa. Meu Deus, eu estava vendo isso aqui, eu falei, meu Deus, como a Bíblia é tremenda. E isso não é interpretação, uma astrologia de homens, é o que a Bíblia diz, é a cultura deles, e isso tem enquadrado no que a palavra diz. Então Jesus foi, aliás, o noivo vai, prepara a casa, aí chega um momento que a casa está preparada, sim ou não? A Bíblia diz que um dia para Deus é como, já li isso aí, no livro de Marcos, no capítulo 13, não precisa abrir a sua Bíblia não, você vai terminar entendendo, irmãos. Eu estou com o coração ardendo para falar sobre isso aqui. Isso aqui para mim tem sido tão claro, tão tremendo. No livro de Marcos, no capítulo 13, no versículo 32, diz assim: mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, e nem o filho, senão o pai. Ele pega esse costume do casamento, porque é o pai que dá ordem para o filho. O filho não tem como vir se o pai não dá ordem. E nós sempre pregamos e sempre falamos, olha, Jesus está à destra de Deus, esperando o quê? A ordem de Deus, para que Deus dê a ordem para Jesus, e para que Jesus venha buscar, sim ou não? Tem base bíblica ou não tem para isso? Bendito seja o nome do Senhor. Jesus não veio ainda, porque o pai não deu a ordem, a liberação é do pai, e a busca é do filho. Bendito seja o nosso Senhor, aleluia. Mas preste atenção, quanto tempo é o tempo do Kedushim? Quanto tempo é o tempo da separação? De 1 a 2 anos, aleluia. Se 1 ano para Deus, se 1000 anos para Deus é como um dia, vice-versa. Jesus foi preparar lugar há quanto tempo? Há 2000 anos. Dá a entender, se de fato isso aqui é real, dá a entender que está chegando a hora do pai já falar para o filho, vai buscar a noiva, a casa já está preparada. Bendito seja o nome do Senhor. Irmão, se eu fosse você, eu já estava falando em línguas estranhas. Pode morar aqui, pode morar. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. O noivo foi, nos deu um tempo de preparação, somos a noiva. Você está preparado? Você está preparada?
Será se você não tem quebrado esse contrato, o Ketubá? Será se esse tempo do Kedushim, que é a separação que o noivo foi e a noiva está aqui, será se você não quebrou isso? Você está preparado para isso? Você está preparado para isso? Ei, o noivo qualquer hora está chegando. O noivo qualquer hora está chegando. E o tempo já é esse. Nós não está mais há 1000 anos, já está 2000 anos e 21 anos, né? Vamos falar, há 2021 anos. Aí eu comecei a pensar, você lembra aquele tempo que o ser humano falou assim, 2000 chegará, mas não passará? Não tinha essa conversa, irmãos? Porque eles tinham base, alguns deles tinham base, quem sabe nisso, nessa cultura, e falavam assim, ó, 2000 anos pode chegar, mas não passará. Porque base disso, porque o noivo, aleluia, poderia chegar a qualquer momento, mas o noivo também não pode vir enquanto o pai não mandar. Bendito seja o nome do Senhor, glória a Deus. Por isso que em Marcos fala, só o pai sabe a hora, só o pai, 13:32. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu e nem o filho, aleluia. Quando o pai fala para o filho que é a hora de ir buscar a noiva, quando o pai fala para o filho, olha, chegou a hora, meu filho, vai buscar a noiva para você trazer para casa. Antes do noivo ir, para ir de encontro à noiva, na cultura deles, na cultura judaica, eles enviam uma comitiva. Essa comitiva, eles vão com trombetas. Eles saem na frente do noivo, eles vão com uma trombeta. E trombeta é silenciosa, irmãos. Imagine você, 50 pessoas, vamos ser aqui mais, quem sabe vai mais, 50 pessoas tocando trombeta. Para eles dá muito, é um chofar, mas para nós é trombeta. É um barulho insurso, terrível, sim ou não? Por que isso? Ao som das trombetas, a noiva já passa a perceber que o noivo está vindo. Aleluia. Quando aquela comitiva está indo na frente, Paulo, bendito seja Deus, e o pessoal está aquela barulheira terrível, a noiva, porque eles vão na cidade e começa a tocar a trombeta, a noiva começa a ouvir os sons daquela trombetas tocando, aleluia, e ela já está percebendo, está entendendo que o noivo está chegando. O noivo está chegando, aleluia. O som da trombeta faz barulho, sim ou não? Sim ou não? Aleluia. O que a Bíblia diz? No soar ou no toque da última trombeta, aquele que disse que ia voltar, vai voltar. No toque da última, as trombetas estão sendo tocadas, os barulhos estão sendo anunciados. Você olha para as redes sociais, você vê notícias terríveis, são barulhos de trombetas. Você olha para os noticiários no jornal, você vai ver o lugar que nunca fez calor, está fazendo calor. Lugar que nunca fez frio, está fazendo frio. Lugar que nunca caiu neve, está caindo neve. O barulho do toque da trombeta está acontecendo, está sendo anunciado. Os toques das trombetas estão tocando. No deserto não tinha água, agora tem água. Chegou água no deserto, nasceu o povo, está tudo alegre. Os toques das trombetas está sendo tocada. Bendito seja o nome do Senhor. Porém, nós como noiva, a igreja de Cristo, precisamos estar preparado, porque qualquer hora dessa Ele vai buscar-nos. Glória a Deus. Aleluia. Eu estou sentindo Deus tremendamente. Se a noiva não tivesse preparada quando o noivo chegasse, o noivo por direito, por estar com uma ketubá, por estar com um contrato,
ele poderia quebrar o contrato se a noiva não tivesse preparado para ir. Por quê? Porque para a cultura deles era o tempo dela estar preparada e não pegar ela de surpresa. Porque na realidade, irmãos, não sabe o dia que vai vir, mas sabemos que ele vai vir. Sim ou não? E para isso, por nós sabemos o dia, por nós sabemos que ele vai vir, nós precisamos estar nos preparando, ou seja, estar preparados, porque sabemos que ele vai voltar. E quando se o noivo chegasse e pegasse a noiva despreparada, aquela comitiva que vem com o noivo ia ler o contrato, o ketubá, e se a noiva não tivesse realizando o que foi escrito no contrato, no ketubá, por direito o noivo pode quebrar essa ketubá, por causa da despreparação da noiva, por causa da desorganização da noiva, porque o noivo não vai morar com uma noiva que não está se preparada, não está preparada para um relacionamento, para o casamento. É coisa séria. Eles pegam muito sério na sua cultura. Agora vem cá, se a cultura deles é assim, você está pensando que nós vamos com um noivo de qualquer jeito? Será que você está pensando que nós vamos, que o noivo vai nos levar para ele de qualquer jeito? Mas pastor, tá bom, e se ele vir, o que ele vai acontecer? Ele vai pegar o ketubá que ele deixou e vai ver: o Diego não cumpriu a escritura sagrada, o ketubá que eu deixei entre Deus e o ser humano, ele não vai entrar na casa. Eu estou dizendo na questão do arrebatamento. Salvação é outra coisa. A noiva, ela perde a oportunidade daquele momento de entrar na casa com o noivo, que o noivo preparou. Porque a noiva entrando na casa, a igreja entrando na casa, vai depois ter festa. Bendito seja Deus. Você está entendendo, querido, nesta noite? O casamento é uma assinatura de um contrato, e todo contrato, quando quebrado, gera danos. Quantas pessoas têm quebrado o contrato diante de Deus? Quantas pessoas quebraram, estão quebrando aquilo que eles se colocaram diante de Deus para fazer, para realizar? Quantas pessoas não estão cumprindo aquilo que eles prometeram para Deus um dia? A ketubá está aqui, o contrato está escrito, irmãos. Eu entendo que quando o pai falar para o filho, quando Deus falar para Jesus, Jesus vai buscar a noiva. Eu acredito que nesse momento, irmãos, vai ser uma coisa muito rápida, muito rápido. Então o Senhor está nos dando oportunidade para nos organizar, para se arrepender. O Senhor está nos dando oportunidade para isso. Aleluia. A igreja nunca teve oportunidade tamanha como está tendo nesses últimos dias. Você escuta pregação na igreja, você escuta pregação no rádio, acho que nem rádio mais, você escuta pregação na televisão, você escuta pregação em qualquer lugar. É como o Senhor está dizendo: olha, as trombetas estão soando, as coisas estão acontecendo. Eu estou para buscar a noiva, estou para buscar a noiva. Aleluia. O Senhor está nos dando oportunidade, essa enxurrada de mensagens, essa inundação de mensagens, é o Pai dizendo: eu não quero perder vocês, eu quero, quando o Filho for buscar vocês, noiva, que vocês venham para morar na casa que eu ajudei o Filho a preparar para vocês. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Se levanta, aleluia. Os precursores se levanta. Está chegando a hora do pai falar para o filho: vai, filho, busca a noiva, porque a casa já está preparada. Bendito seja o nome do Senhor. Igreja, quem sabe é o último culto que nós estamos tendo aqui. As profecias estão acontecendo, aleluia. O que ele diz já está acontecendo. Meu Deus, bendito seja o Deus. Mas Deus está dizendo: eu vou levar o meu filho
sonho para pregar nessa noite. Eu quero que Ele toque a trombeta para que você, noiva, acorde, se organize, se prepare e se arrependa, para que você não fique para trás. Quantas noivas estão dormindo? Quantas noivas estão dormindo? O noivo pode vir e pegar você dormindo e você ir ficar. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Eu poderia trazer a passagem das 10 virgens dentro disso, mas já é uma outra história, irmãos, é outra coisa tremenda. As virgens são pessoas que são convidadas para uma festa. Não é as noivas ali. Em uma linguagem cultural ele diz que é a igreja, mas é outra explicação. A noiva, mas só que 5 delas e outras 5, está entendendo? O Senhor está tocando, mandou a sua comitiva para tocar as trombetas. As trombetas estão soando, está tocando. A última ainda não tocou, porque a igreja ainda está na terra. A última trombeta tocada é a ordem de Deus ao Pai, para que o Pai vai com os anjos buscar a sua igreja, a sua noiva na terra. Mas a comitiva Deus já liberou no planeta Terra. É um pastor pregando aqui, é outro pastor pregando lá, é um irmão pregando ali, é outro irmão falando lá, é um irmão dizendo, para com isso, é outro irmão dizendo, sai deste lugar, que esse lugar pode destruir a tua vida, é outro irmão falando assim, fica firme, isso é a comitiva de Deus anunciando que o noivo está para vir. Aleluia, o noivo está. Eu me coloco neste meio da comitiva para anunciar a igreja, para anunciar a noiva. O mestre, aliás, o noivo está para vir buscar a sua igreja. Se prepare, se prepare, se prepare. Quem pode levantar as mãos, se colocar de pé e adorar o Senhor nessa noite? Eita glória. Coloquei. Você sabia que a frieza é um dos sinais da vinda de Jesus Cristo? Você sabia disso? A apostasia é um dos sinais da vinda de Jesus Cristo. Eu estava vendo um estudo sobre, eu estou muito mergulhado nisso, irmãos, porque de uns 10 anos para cá criou-se um desejo enorme das pessoas conhecerem Jerusalém, conhecer aquela cultura. Você percebe que a maioria das pessoas tem um desejo de conhecer, porque ali você consegue, não é que a gente estamos judaizando, mas você precisa conhecer o que a Bíblia diz, porque muitas vezes você ouve interpretações humanas que não está na Bíblia. A gente ouve eu estou passando num processo assim, de aumentar o que eu aprendi, de continuar construindo, mas destruir algumas coisas dentro de mim, para construir aquilo que Deus quer construir. Nós precisamos estar atentos. Nós não podemos viver mais sem viver por viver somente. Então, há um crescimento enorme. As pessoas estão desejando, e dizem que lá nesses dias em Jerusalém, tem um rapaz, um mestre, um rabino, ele tem 32 anos. Ele aonde chega, irmãos, leva milhões de pessoas perto dele. Os maiores rabinos, os maiores mestres daquela nação, vai até esse rapaz e beija a mão dele. Diz que esse rapaz é muito inteligente. Ele é muito inteligente. É muito inteligente a ponto de os mestres, os rabinos judeus, ir atrás dele para pedir a bênção e beijar a mão dele. Ele está carregando a multidão. Alguns estudiosos, aliás, lá eles estão entendendo, esse é o Messias que é enviado por Deus. Os ortodoxos, principalmente, que não acreditam que Jesus que veio é o Filho de Deus, eles estão entendendo que esse é o Messias enviado por Deus, porque na mentalidade deles o Messias não ia vir como Jesus veio, ele ia vir em glória. E esse rabino que está lá, ele está carregando a multidão a ponto deles pensar que esse é o Messias. Mas os estudiosos sobre isso, sobre a escatologia que está buscando isso aí,
eles estão olhando com um olhar mais forte para isso. E eles estão entendendo se for uma pessoa que eles estão pensando. Isso, os doutores da escatologia dizendo. Ele está dizendo que esse é o falso profeta que se levantou lá em Jerusalém. Porque o falso profeta se levanta lá. E ele está dizendo que esse rabino, ele vai ter facilidade de ter uma relação com grandes homens em todas as nações. Nós precisamos ficar atentos. O noivo foi preparar lugar à casa do Pai. E ele, dentro da cultura, disse que de 1 ano a 2 anos ele voltaria para buscar a noiva, Gilson. Nós estamos vivendo. Abriu-se um relógio que não é mais nem a última hora, mas é os últimos minutos da humanidade na terra. Eles abriram numa nação aí no país. Eles descobriram a metade de um relógio, colocaram a metade de um relógio e disse: agora não é mais a última hora, mas é os minutos finais da humanidade na terra. Jesus Cristo, o noivo, que disse que foi para o Pai preparar lugar, e está para voltar, querido. Só falta o Pai dar ordem ao Filho. As trompetas estão sendo soadas, as mensagens estão sendo pregadas, os acontecimentos estão acontecendo na natureza. A Bíblia diz que haveria sinal na terra e sinais no céu. Tem um descontrole terrível. Não sabemos qual é o tempo mais certo. Quando pensamos que vai vir calor, vem frio. Quando pensamos que vai vir frio, vai vir calor. Quando pensamos que vai chover, não vem chuva. Aleluia. Quando pensamos que só vai esfriar, cai neve. O negócio está descontrolado. Glória a Deus por isso. As trompetas estão sendo tocadas, mas a comunicação, a mensagem dessa noite é: noiva, você está preparada para encontrar com o noivo. Adore o Senhor nesse momento. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Nessa noite, mas que não faça isso novamente. Se o noivo chegasse hoje, quem estaria despreparado para subir? Quem estaria despreparado? Seja sincero. A melhor coisa é ser sincero. Eu, como uns desses, eu me colocar nesse lugar, como uns desses, estou tocando a trombeta, eu estou dizendo: olha, vem se preparar, porque o noivo está para buscar você. Eu gostaria de convidar você aqui, que entende, que é sincero com Deus. Isso não é vergonha, isso é sinceridade, querer morar com o noivo para a eternidade. E você entende que se o noivo viesse hoje, você ficar. Eu queria convidar você para vir aqui na frente, que eu quero orar com você. Mas seja sincero, só para quem é o sincero. Toque, vai, cante. Pode morar em mim. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo. Você percebe? Olha o tanto de pessoas que estão aqui, olha o tanto de pessoas que estão lá na praia, que eles falam que está certo se Jesus voltasse. Que
que se levanta. Olha o que a Bíblia diz. Precursores que nesses dias muitos irmãos vão que ficar. se levanta. Deus tem nos dado oportunidade todos os dias. As mensagens desses dias não é mais recebe a vitória, recebe a conquista, você vai conquistar. Porque o tempo está aí. O tempo do Kidushin está acabando. O Kidushin é a separação do noivo e da noiva, porque o noivo foi preparar a casa, mas está terminando. Porque o pai já está pronto a dizer: filho, vai buscar a noiva, para que vocês venham morar juntos na mesma casa. Está acabando esse tempo. Mas eu louvo a Deus que vocês são corajosos e corajosas. Não tem vergonha. Isso não é vergonha, isso é sinceridade. Deus ama o coração sincero. Mas eu quero dizer para vocês, em nome do Senhor Jesus, que se domingo chegar um pastor e pregar aqui, ou quinta-feira, e falar essa mesma coisa, vocês não venham mais. Porque o que vocês estão fazendo hoje, vocês estão decidindo: pai, a partir de hoje eu quero viver uma vida fiel, eu quero viver uma vida sincera, eu quero viver uma vida íntegra, eu quero viver uma vida que te glorifique e te exalte, porque eu quero morar com o noivo no céu. Eu quero abandonar o pecado, eu quero abandonar a mentira, eu quero abandonar eu já coloquei as minhas vestes brancas. E os que estão em casa assistindo pela live, o Senhor quer vocês aqui na casa dele. Não é ficar em casa assistindo, não. É você cultuar aqui com o corpo, com a igreja, juntos. Vocês aí não sabem o que está acontecendo aqui. Não é ficar em casa. Não deixa a frieza tomar conta do teu coração. Não deixa a frieza tomar conta do teu coração. Vem para a casa do Pai. Venha ficar com o corpo aqui adorando ao Senhor. Vocês podem se arrepender também aí. E a partir do próximo culto, vocês vão ficar mais assistindo numa live, mas que vocês possam estar aqui junto conosco, adorando o mesmo Deus, o mesmo Pai. As minhas vestes. Aqui estão aqueles que vieram aqui na frente. Eles vieram porque entenderam o que foi ministrado nessa noite. E entenderam que se o noivo voltasse, eles ficariam. Por que ficariam? Porque eles quebraram esse ketubá, quebraram esse contato. Eles não fizeram o que tinha que ser feito. Mas o Senhor está dando uma nova oportunidade. O pecado ainda continua sendo pecado. A desobediência ainda continua sendo desobediência. Mas nenhum deles, nenhum de nós queremos ficar. Quando o noivo que as nossas ketubás não venham a ser quebradas, pelo contrário, vossa servirá coletiva. E o noivo dizer: venha, a casa está preparada, vamos morar juntos. Eu e você e eu, nós estaremos juntos. Eu peço ao Senhor Deus, perdoa os pecados. Se realmente há arrependimento aqui nessa noite, se realmente há arrependimento, perdoa eles nessa noite. Se de verdade há arrependimento, quando há arrependimento, ele não continua na mesma prática. Porque quem se arrepende não volta a fazer as mesmas coisas. E se de fato o Senhor encontrar aqueles que estão arrependidos, os amigos do noivo, o contrato da Ketubá está sendo feito novamente com eles. Que se levanta. Eles estão dizendo: eu vou ser fiel, eu vou ser obediente. Eu vou ser fiel, eu vou ser obediente. Os amigos do noivo. Deus, obrigado por cada vida que aqui está. Que se levanta. Que estão assistindo pela live ou que vão assistir, que eles possam também se arrepender, Senhor, e viver uma vida voltada, Senhor. O tempo do Kidushin está se acabando. O tempo do Kidushin está terminando. A separação do noivo com a noiva está se
porque o noivo vai vir buscar a sua noiva para estar Os perto amigos dele. do noivo. Deus abençoe as casas, abençoe os lares, abençoe as famílias. E que o avivamento aconteça em nós. Não apostasia, mas o avivamento aconteça em nós. Cura-nos, fortalece-nos, em o nome do Senhor Jesus. Quem pode aplaudir o Senhor essa noite? Que se levanta. Oh.